nos arrependendo pelos pecados infantis, a falta de obediência das crianças, falta de respeito ao pai. Nos arrependemos pelos pecados dos pais que fazem vista grossa e fazem a vontade de seus filhos e até são comandados por eles. Nós nos arrependemos hoje pelos pais que não têm sido exemplo para seus filhos. Eles têm vícios e eles pedem para os filhos não se viciarem, mas eles mantêm os seus vícios. Nós nos arrependemos aqui hoje pelos pais que são coagidos pelos filhos. Os filhos só obedecem mediante apagamento. Já aprenderam a ser corrupto na mais tenra idade. Hoje nós nos arrependemos também pela adoração dos músicos, dos cantores, dito gospel, dentro da igreja, que se tornaram artistas. Eles agora são artistas gospel e só adoram mediante pagamento de dinheiro. Eles querem competir com os cantores mundanos. Eles querem também ser chamados de ídolos. Eles querem ser ídolos. E tem muitos cristãos que têm idolatrado esses cantores gospel. Eles têm amado mais esses cantores gospel do que a obediência, o temor a Deus. Nós também nos arrependemos hoje, embora o representante do arrependimento dos jovens não compareceu. Eu quero falar que nós nos arrependemos por uma juventude que está mergulhada na cobiça, na sensualidade, no culto ao corpo, na fornicação, nos vícios, nos abortos, na prostituição. Muitos jovens hoje vivem na imoralidade e quando contraem uma gravidez, os próprios pais financiam o assassinato dos bebês fazendo aborto. Você vai comparecer diante de Deus, você que é pai e financiou esse crime. Você é tão criminoso quanto aquela moça que abortou. E os médicos que participaram disso também são responsáveis e vão comparecer diante de Deus. Nós nos arrependemos pelos jovens que não têm respeito ao seu Criador. E eles têm afrontado abertamente a Deus, tratado Deus como amiguinho, tornaram Deus familiarizado, não tem respeito aos seus pais, às autoridades constituídas, aos professores, às repartições públicas. Eles não respeitam patrimônio, não respeitam nada. Nós nos arrependemos por essa rebeldia e rebelião. Os jovens, que na Bíblia está descrito, jovens, eu vos chameis porque sois forte e já venceste o maligno. Esse jovem do século 21, essa palavra não diz respeito a você, porque você tem se tornado fraco e já foi vencido pelo maligno. Por isso nós nos arrependemos. Aleluia. Nós fizemos arrependimento aqui pelas festas carnavalescas. Hoje a maioria das famílias que tem uma filha que contraiu uma gravidez, eles estão criando seus netinhos, que eles são responsáveis, porque esse neto veio através daquela participação na festa pagã carnavalesca. Quando você dormiu, a tua filha dormiu com outro e contraiu uma gravidez,
e você sequer ficou sabendo. Agora chegou o presente, o filho para você criar. E você deveria criar esse neto no temor do Senhor, para que você não falhe pela segunda vez. Nós nos arrependemos pela festa carnavalesca. Esse é o país exportador de imoralidade. Nós passamos esse evento carnavalesco, que é filmado na Marquês de Sapucaí ali, no Sambódromo, e é transmitido globalmente para todas as outras nações. O que eles mostram lá? As mulheres brasileiras sendo na imoralidade. Aleluia! Na sensualidade. Verdade. Na promiscuidade. E eles acham lindo isso. As famílias do Brasil acham lindos. Até mesmo a competição para ver quem vai aparecer no primeiro momento das manchetes dos jornais. Vergonha, vergonha, vergonha. Brasil, isso é uma vergonha. Você não tem do que se alegrar. Nós precisamos chorar, porque através do carnaval rios de drogas chegam à capital. É verdade, Senhor. Estrangeiros vêm ao Brasil para participar desse evento carnal, imundo e imoral. Nós precisamos nos arrepender. E ainda tivemos a coragem de colocar numa desses eventos a imagem do Senhor Jesus sendo massacrado pela figura do tolo do diabo. E essa nação não compareceu diante de Deus em arrependimento. Nós precisamos chorar aqui. Nós precisamos chorar e nos humilhar diante de Deus. Nós temos sido uma vergonha para Deus. Estupros acontecem no carnaval. Pedofilia no carnaval. Crimes, os mais hediondos no carnaval. E você ainda tem coragem de levar a tua família, que você se diz religioso, você leva ele lá para poder adorar o diabo. Não, pastor, eu não vou lá. Você não vai lá, mas você liga o aparelho de televisão e adora o diabo dentro da tua casa. É verdade. Nós precisamos nos arrepender. Glória a Jesus. E pasme você, tem muitos cristãos que adoram o diabo no carnaval, vendo o carnaval na TV dentro de casa. São os imorais diante de Deus. É verdade, Jesus. Tem que haver um arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Aleluia. Nós também nos arrependemos aqui, porque no carnaval o Brasil exporta o lixo para todas as nações. Nós somos exportadores de lixo para o mundo. Imagem, as mulheres sendo tratadas como cachorra e elas ficam felizes. Meu Deus. Você foi criada à imagem de Deus. Você deveria adorar Deus, honrar o teu corpo, santificando ele. Ele não te pertence. O corpo é templo de Deus, o Espírito Santo. Você não pode fazer o que quer, meu filho, porque você vai prestar conta diante de Deus. De quantos homens você levou ao pecado sexual, você vai responder diante de Deus. Pela tua nudez. Quando você levou vários homens ao pecado sexual, fisicamente ou através de imagens, por meio da internet, da TV aberta. Cuidado, nós precisamos nos arrepender. Nós nos arrependemos aqui pelos filhos
que estão mergulhados no homossexualismo. Essa é uma nação que celebra o homossexualismo. Tem um mês para celebrar essa nojeira. E são financiados pelo poder público. Dinheiro de trabalhador que soa a camisa no campo. Eles usam para financiar esse lixo. Nós precisamos nos arrepender. Mas quando há uma tragédia, de uma chuva, eles não vão lá para fazer uma edificação decente para aqueles simples que perderam tudo. Mas eles são corajosos de pegar valores do poder público para financiar feitiçaria, idolatria, imoralidade, perversidade, financiar criminoso preso. Nós precisamos nos arrepender. Nós nos arrependemos aqui. Esse é o maior pecado que nós nos arrependemos aqui. O pecado dos sacerdotes dessa nação. O Brasil está mergulhado nesses crimes de pecado que eu citei, porque a igreja, que deveria ser a luz do mundo, e deixa eu ler o texto bíblico, talvez os pastores, sei lá, os sacerdotes em geral aqui, dessa cidade do Brasil, eles não têm essa página na Bíblia deles, então eu preciso relembrá-los. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Versículo 13. Até o versículo 16. Você que é pastor, você que é crente, você que é de igreja cristã, dita evangélica ou não, você que é religioso, presta atenção nessa leitura. É a mesma Bíblia que você tem em casa. Vocês são sal da terra. Está falando para os cristãos, em especial aos pastores, os líderes cristãos. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês, pastores, vocês, cristãos, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Por acaso você está iluminando a todos que estão na sua casa? É na sua casa. Se você é pai, você está iluminando os seus filhos. Você é mãe, você está iluminando os seus filhos, trazendo a eles o temor de Deus, o entendimento, a sabedoria, a obediência, a submissão, o amor voluntário, os bons exemplos. Você tem feito isso?
acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim, ilumina a todos que estão na casa. Então, se você é o exemplo, se você teme a Deus, você tem que estar no lugar mais alto. A responsabilidade maior é sua, para conduzir a sua casa no temor do Senhor. Verso 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Agora é para você, pastores, sacerdotes em geral, cristãos chamados para boas obras. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. A igreja está glorificando a Deus, por acaso, quando ela apoia o pecado? Quando ela está em uma igreja cheia de pessoas e a imoralidade está solta dentro da casa, a conivência do sacerdote, a fraqueza do sacerdote, famílias inteiras indo ao inferno dentro das igrejas, porque lhes falta o conhecimento, lhes falta o temor de Deus, desprezam a verdade, são corruptos e corruptores, são lascívios, sensualizados, mentirosos, arrogantes, soberbos, altivos, indiferentes, sem amor aos pais, amantes de si mesmo, vaidosos, presunçosos. Nós precisamos nos arrepender. Nós, sacerdotes, temos que voltar para Deus. Nós precisamos pôr ordem na casa do Senhor. Trazer de volta a santidade que nós abandonamos. Trazer de volta o respeito que se perdeu. Porque as pessoas elas não mais respeitam a casa do Senhor. Porque os próprios cristãos também não respeitam, eles não são exemplo. Eles são omissos, eles falham no trabalho. Eles não respeitam. Se associaram, se aliançaram ao pecado. Defendem o pecado, escondem debaixo quer esconder debaixo do tapete. Quando você vê que tem pastores envolvidos na CPI de banco, e os pastores, ao invés de virem diante de Deus e chorar em arrependimento, eles estão lutando com uma congressista que sequer teme a Deus para defender os falsos sacerdotes. Nós precisamos nos arrepender. A casa de Deus não é para proteger criminoso, é para trazer o criminoso ao arrependimento, para que ele adote uma postura santa
irrepreensível diante de Deus. Nós choramos pelos sacerdotes que sequer lideram bem a sua casa. E esse é um dos requisitos da Bíblia. Se você é um líder, você tem que governar bem a sua casa. Se você não governa bem a sua casa, como você pode governar a casa de Deus? Verdade, Jesus. Líderes religiosos que estão escondendo, ocultando o pecado dentro da família. Para que não venha a ser exposto. Nós precisamos nos arrepender. Nós somos os maiores responsáveis para trazer luz àqueles que estão em trevas. Observe você, as pessoas que não são cristãs, ela olha esse quadro aqui hoje. Nós estamos na praça nos arrependendo. Quantas igrejas estão aqui conosco? Nenhuma. Onde estão os religiosos que batem no peito e se gabam de que são separados? Quando é para chorar pelos pecados da nação, eles não estão aqui. Vocês não representam Deus. Vocês se esqueceram do preço que Jesus pagou pela nossa redenção. Pastores defendendo placa de igreja, como se isso tivesse algum valor na eternidade. A igreja é do Senhor Jesus, e a igreja que entra é a igreja santa. Aleluia! Se arrependa, meu filho. Talvez agora eles estão contando dinheiro. Quanta oferta entrou? Quanto dízimo entrou? Quantas quentinhas vendeu? Quantas roupas velhas vendeu? Meu Deus. Você deveria estar contando as vergonhas que nós temos feito a Deus. O dízimo e oferta, meu filho, é para socorrer os necessitados. Aleluia. Não é para você comprar um carro zero, um avião, uma grande propriedade e ostentar nas férias. Pastor não tem férias. Pastor não tem férias. Pastor, você nunca leu que Jesus diz lá em Mateus 6,19: não ajunteis tesouro na terra. Será que arrancar essa página, meu Deus? Porque hoje, os religiosos, seja ele pastor ou qualquer outro, eles são os maiores ostentadores. Eles não têm coragem de visitar um lar onde não tem comida, onde não tem trabalho, onde a fome está tomando conta, onde o desespero está. Eles não vão lá, mas eles querem ir na casa do grande empresário, do grande agricultor, do grande pecuarista, do grande deputado, grande presidente. Vocês são uma vergonha para Deus. Precisamos nos arrepender. Se um simples vai parar no hospital, esse chamado líder religioso não vai lá visitar. Mas quando é o presidente, ele leva a comitiva lá. Quando é o pecuarista, o grande pecuarista, ele leva toda a igreja lá. Você não representa Deus.
você é fraco. Você é cobiçoso, ganancioso. Você está seguindo o exemplo de Judas Iscariote, que andou com Jesus, serviu com Jesus e amou o dinheiro e foi parar no inferno. Verdade, Deus. Você está seguindo o exemplo de Geazi, que correu atrás da oferta de Naamã e ficou leproso. Você está leproso com a lepra do pecado. Precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Quando você, sacerdote, tolera os falsos profetas na casa, aqueles mentirosos que estão falando brá, 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 brá e transmitindo uma falsa profecia, você é o responsável. Você não representa Jesus. Você, sacerdote, é o responsável pelos nossos jovens estarem andando nu dentro da igreja, porque você não os ensinou o temor de Deus. Você não representa Jesus. Vergonha, vergonha, vergonha. O juízo de Deus está vindo. A porta vai se fechar. O tempo literalmente acabou. É tempo de arrependimento. É tempo de voltar para Deus. Hoje, nós iniciamos esse grande trabalho de arrependimento desse ano. Nós estamos fazendo aqui hoje, mas nós vamos fazer nas cidades do entorno. Nós vamos levar essa mensagem para todos os lugares do entorno, para que todos possam temer e tremer diante de Deus e se preparar em arrependimento para entrar no reino dos céus, antes que a porta feche. Aleluia. Esse pano de saco é o símbolo do arrependimento, da humilhação. Nós estamos envergonhados com a foto do Brasil. Nessa foto, o que tem? Crime, aborto, divórcio, imoralidade, nudez, turismo sexual nas praias, corrupção no poder público, imoralidade dentro da igreja, aborto, nudez, lascívia, fornicação, adultério, pastores em terceiro casamento, pastores envolvidos com a falcatrua do banco. Essa é a foto do Brasil. Governantes financiando a feitiçaria. Crianças sendo oferecidas como sacrifício humano. Celebração de homossexualismo e lesbianismo. Leis que são contrárias à vontade de Deus sendo aprovadas diariamente. Essa é a foto do Brasil. Trabalho escravo. O Brasil também precisa se arrepender pela escravatura, quando nós matamos vários escravos negros, os africanos que foram trazidos aqui. Nós precisamos nos arrepender.
as idolatrias. Esse é o país mais idólatra. Se idolatra tudo aqui. Até coleção de chapinha. Idólatras. Hoje nós iniciamos. Se o arrebatamento não acontecer, nós vamos programar outros para as cidades próximas. Quem sabe, nas outras cidades, eles deem crédito e eles compareçam para chorar diante de Deus. Quem sabe, o quadro, a foto do Brasil mude. Porque se um pecador se arrepender, já é motivo de Deus celebrar. Vamos nos arrepender. O tempo acabou. O Messias está vindo. O Messias está vindo. O Messias está vindo.